Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela de Matemática e na aula de hoje vamos resolver dois exercícios de operações com radicais. Bom pessoal, na realidade esses dois exercícios eu deixei no vídeo que nós tivemos ontem aqui no canal sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Então se você está chegando agora aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui e vir até o card. Mas assista esta aula primeiro, depois venha para o card onde nós temos a aula de ontem falando sobre raiz quadrada e raiz cúbica. E aí no final do vídeo eu deixei esses dois exercícios como desafio. Então quem está aqui hoje no vídeo que assistiu a aula ontem, já escreve aqui nos comentários qual foi a resposta e como você fez. E após a correção, deixa também se você acertou ou errou. E vamos lá. No primeiro nós temos assim, calcule a adição. E aí nós temos raiz quadrada de 64 mais raiz cúbica de menos 64 mais raiz sexta de 64. Como que nós podemos resolver? Bom, nós temos que calcular aqui raiz quadrada de 64, somar com a raiz cúbica de menos 64 e somar com a raiz sexta de 64. Para encontrar essas raízes, nós podemos fazer o quê? Fatorar o 64, ou seja, decompor em fator primo. Então vamos lá, vamos decompor o 64. O 64, fazendo a decomposição em fator primo, eu vou dividir por 2. 64 dividido por 2, eu tenho 32. 32 eu posso dividir por 2, que dá 16. Eu posso dividir por 2, que dá 8. Eu posso dividir por 2, que dá 4. Eu posso dividir por 2, que dá 2. Eu posso dividir por 2, que dá 1. Então, quem é o 64? O 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à sexta potência. Então, raiz quadrada de 64 é igual a raiz quadrada de, no lugar deste 64, quem eu vou pôr? 2 elevado à sexta potência. E aí nós vimos ontem que nós podemos simplificar aqui, olha. E como que nós podemos fazer isso? Na raiz quadrada, o índice, que é o número que vem aqui, é o 2. Na raiz quadrada não aparece, mas eu sei que eu tenho 2 aqui. Eu posso simplificar este índice com este expoente. Então, raiz quadrada, no caso o 2 daqui, com o 6. E aí eu vou simplificar por quanto? Por 2. 2 dividido por 2, 1. A raiz some. 6 dividido por 2 fica quanto? 3. Ou seja, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, raiz quadrada de 64 é quanto? 8. Ah, professora, eu já sabia o resultado, eu posso fazer direto? Pode, é porque eu estou explicando, então eu faço passo a passo, certo? Mais raiz cúbica de menos 64. Então, vamos lá, ó. Já fizemos a decomposição do 64 em fator primo. Então, raiz cúbica de menos 64 vai ser igual a raiz cúbica de menos... Qual foi a decomposição do 64? 2 elevado à sexta. Então, vou colocar aqui, olha, 2 elevado à sexta. Eu posso simplificar aqui a raiz cúbica com esse expoente? Sim, eu posso. Então, eu vou simplificar por quanto? Por 3. Simplificando por 3, 3 dividido por 3, 1, a raiz some. 6 dividido por 3 fica quanto? 2. Então, eu tenho que raiz cúbica de menos 2 elevado à sexta vai ficar quanto? Menos 2 ao quadrado. Muita atenção aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Este expoente é apenas do 2 e não do sinal. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? Permanece o sinal e 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, coloco aqui, ó, menos 4. Então, raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Ah, professora, mas existe raiz cúbica negativa? Sim, existe. Não a quadrada. Por que não a quadrada? Nós vimos ontem que a raiz é a operação inversa da potência. Tem algum número negativo que elevado ao quadrado continua negativo? Não.
então não tem raiz quadrada negativa, mas a raiz cúbica sim. Por quê? Porque aqui no caso, ó, menos 4 foi o resultado, ou seja, menos 4 ao cubo é igual a menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Resolvendo a multiplicação, fazendo a regra de sinal, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 64? O menos 4. Então, na raiz cúbica, sim. Na raiz quarta, não. Na raiz quinta, sim. Então, quando o índice for par, não temos o radicando negativo. Agora, quando o índice for ímpar, aí eu posso ter um radicando negativo, porque aí eu tenho um resultado negativo. Então, nós vimos que raiz cúbica de menos 64 é menos 4, mais raiz sexta de 64. Essa tá fácil, ó. Raiz sexta de 64, no lugar desse 64, quem eu coloco? 2 elevado à sexta potência. Aí ficou raiz sexta de 2 elevado à sexta potência. Simplifico o índice com o expoente, 6 dividido por 6 dá 1, a raiz some. 6 dividido por 6 dá 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2. E agora basta nós calcularmos, olha, 8... Vou apagar aqui, ó, essa decomposição que nós não vamos usar mais. Então, ficou 8 mais menos 4. Então, mais uma dívida de 4, eu continuo com a dívida. Ou ainda, nesse caso, eu posso fazer a regra de sinal, porque eu tenho mais, o parênteses e o menos. Então, mais com menos, menos 8, menos 4, mais 2. 8 menos 4, 4. 4 mais 2, 6. E esse é o resultado, então, desta adição. E aí, quero saber se vocês acertaram, se vocês erraram. Se você errou, escreve aí onde você errou para eu entender qual foi seu erro e qual é ainda a sua dúvida. E no segundo exercício, nós temos o seguinte: calcule o perímetro do polígono. Então, nós temos aqui este quadrilátero, que é um retângulo, e nós temos que calcular aqui o perímetro. Primeiro, vamos lembrar o que é perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura, no caso do polígono. Então, se o perímetro é a soma das medidas, professora, mas só tem 2 medidas. Mas vamos observar, olha, é um retângulo. Então, esse lado tem a mesma medida que esse lado, assim como esse lado mede igual a esse daqui. Então, esse lado tem a mesma medida desse e esse lado tem a mesma medida desse. Se aqui é 4 raiz de 3, aqui também é 4 raiz de 3. Se aqui é 7 raiz de 3, aqui também é 7 raiz de 3. E para calcular o perímetro, nós temos que somar as medidas dos lados. Calculando o perímetro, então, nós vamos ter, olha, 4 raiz de 3, que é a medida desse lado, mais 7 raiz de 3, que é a medida desse lado, mais 4 raiz de 3, que é a medida desse outro lado, e mais 7 raiz de 3, que é esse outro lado aqui. Quando nós temos, por exemplo, 4 raiz de 3, significa que é 4 vezes raiz de 3. Assim como 7 raiz de 3 é 7 vezes raiz de 3. Se nós observarmos aqui, nós temos uma adição que envolve radicais. E esses radicais aqui, olha, eles são semelhantes. Então, ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3. Quando isso acontece, o que eu posso fazer? Eu posso somar os números que estão multiplicando esses radicais. Por que eu posso fazer isso? Porque esses radicais aqui, olha, são semelhantes. Todos são raiz quadrada de 3. Então, eu vou somar os números que estão multiplicando ele e vou colocar ele em evidência. Como assim? Então, por exemplo, 4 mais o 7 mais o 4 mais o 7.
E eu multiplico, ó, faço esta soma e multiplico por raiz quadrada de 3. Por quê? Porque é o radical semelhante. E aí, como que fica? 4 mais 7, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 7, 22. Multiplicado por raiz de 3. Então, isso daqui ficou 22 raiz de 3. Então, o perímetro deste nosso polígono é quem? 22 vezes raiz quadrada de 3. E aí, pessoal? Acertaram? Erraram? Deixa aí nos comentários qual foi a sua resposta que eu quero saber. Então, deixa aí também o seu gostei se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E eu te aguardo na próxima semana com mais questões da matemática básica e mais desafios. Muito obrigada e até o próximo vídeo.